Quem é o candidato do CDS-PP à Junta de Freguesia de Alcanede, Luís Filipe Vieira? Luís Filipe Vieira é um jovem, 37 anos, que é alcanedense, natural de Alcanede, foi aqui batizado, foi aqui que se casou, foi aqui que batizou as suas filhas e é aqui que tenciona viver nos próximos anos, oxalá que sejam muitos. Vivo em Viegas. Neste momento trabalho no maior empregador, um dos maiores empregadores do concelho. Já fui músico amador nas bandas do Chartinho e Alcanede, entre outras. Já fui também elemento do rancho folclórico de Viegas. A cultura, o convívio são das minhas paixões, embora com 3 filhas seja muito complicado arranjar tempo para tudo isso. Porquê é que o Luís Vieira escolheu este local para conversarmos? Primeiro, pela sua beleza, pela sua imponência, por tudo o que poderia dar à freguesia, e é um pouco reflexo mesmo da freguesia. Tem inúmeras qualidades, inúmeras capacidades, mas que nunca conseguem ser aproveitadas. E o castelo é um bocado o reflexo disso. Está esquecido, está descuidado. Há uma coisa que me chama a atenção. No passado dia 20 de setembro, fez 5 anos que eu me casei e vim aqui tirar algumas das fotografias do casamento e estava o grafite Amotina. Curiosamente, passado 5 anos, continua lá o mesmo grafite. É bem provável que o amor pela tina já tenha terminado, mas o grafite mantém-se. Isto é um pouco reflexo do que acontece em Alcanede. As coisas estão descuidadas, estão quase que abandonadas. O tempo passa por elas e elas continuam exatamente igual, ninguém repara, ninguém faz, e o castelo é o ponto máximo disso. Segundo os últimos censos, os censos de 2011, a freguesia de Alcanede perdeu cerca de 500 habitantes nos últimos 10 anos, que dá uma média de cerca de 50 por ano. Na opinião do Luís Filipe Vieira, o que é que a Junta de Freguesia pode fazer para inverter esta tendência? Isto já era expectável. Pela falta da revisão do PDM, houve muitos jovens que foram obrigados a deixar Alcanede, a deixar a freguesia de Alcanede, portanto não é minimamente surpreendente. O que poderemos fazer é ser persistentes ir chatear todas as entidades de modo a que o PDM seja revisto o quanto antes. E a Junta de Freguesia tem obviamente aí um ponto fulcral a dizer a esse ponto. Também isso se deve um pouco à falta de infraestruturas na freguesia. Estamos no 14º ano do novo milénio e Alcanede ainda não tem um parque infantil. Eu tenho 3 crianças e é normal aos fins de semana elas quererem que eu vá com elas a um parque infantil para conviver, para explorar novas atividades, e vou ter de ir, e encontro muitos pais da freguesia na mesma situação, vou ter de ir a Terra Maior ou até Santarém. E uma vez que faço a deslocação, aproveito para fazer as compras da semana, aproveito para testar o carro de combustível, e esse dinheiro, se houvesse um parque infantil, ficaria aqui em Alcanede, ficaria a circular em Alcanede, criaria novos postos de trabalho, ou pelo menos mantinha-se os que estão atualmente.
há falta também de passeios para levar as pessoas a distrair um pouco, a conviver, a deixar o sedentarismo. Cada vez se pede mais às pessoas para que optem pela mobilidade. Seria um ponto que a Junta de Freguesia deverá mesmo ter, é criar infraestruturas para fixar as pessoas que cá estão e atrair novos habitantes, novos projetos. Poderíamos aproveitar a candidatura da dieta mediterrânica a património imaterial da Unesco para promover o excelente que temos em Alcanede, as ervas aromáticas, os azeites, para atrair novos agricultores, novos projetos, para também criar em conjunto com os vários restaurantes, criar um menu que tivesse englobado as ervas aromáticas e os azeites de Alcanede. É uma forma de atrair mais pessoas para a freguesia, mais projetos, mais postos de trabalho. Luís, em 4 ou 5 pontos, quais são, de facto, as principais linhas estratégicas do CDS-PP nesta candidatura para os próximos 4 anos? Em primeiro, e claro que será sempre o mais importante, as acessibilidades. É incompreensível como neste tempo, com a importância que tem Alcanede, pelo que contribui para o PIB do concelho, a ligação que temos para a sede de concelho, seja que todos conhecem, demoramos, se quisermos cumprir as regras da estrada, demoramos cerca de 45 minutos até chegar ao centro do concelho. É um pouco estranho, após todos estes anos, as coisas continuarem assim. A importância que teria para ter uma melhor ligação à autoestrada, à 23 também, ao novo ferroviário do Riachos, e dentro da própria freguesia, acessibilidades para pessoas com mobilidade reduzida. É normal vermos pessoas com carrinhos de bebês ou com as pessoas de maior idade ou então haver pessoas de cadeiras de rodas circundar os carros para conseguir chegar a algum lado, e realmente faz falta uma maior organização desses mesmos acessos. Claro que o ponto que nos debatemos desde que começamos a unir esforços para lançar esta candidatura, e foi uma coisa que nos chamou muito a atenção, foi o acesso do centro da vila ao centro de saúde. Era por aí que nos vamos debater sempre, até conseguirmos mesmo que isso esteja feito. É normalíssimo vermos as pessoas com receio de fazer esse caminho. A 23 de janeiro último houve inclusive um acidente que felizmente não foi nada de grave. Esperamos que daqui até estar concluído o passeio, que não haja mais nada. Será também importante fazer os passeios nas vias de maior fluxo de trânsito. Estou-me a lembrar de Valverde, de Viegas, dos Mosteiros até Alcanede, de Morteira, Barreirinhas, Pedreira, zona industrial. Poderia até ser um incentivo que as pessoas vão para os seus postos de trabalho e possam utilizar, possam ir a pé, possam ir de bicicleta, ou outro qualquer meio de transporte que lhes dê outro conforto, que lhes permita
fazê-lo em segurança. Será também muito importante, ainda um bocado nas acessibilidades, na requalificação dos abrigos de passageiros de transportes públicos. São os mesmos que eu encontrava quase há 30 anos, quando fui para estudar para Rio Maior. Portanto, acessibilidades é um dos pontos fortes. Há mais, naturalmente, nesta candidatura? Sim, o património, cuidar do património. Somos o que somos, somos um conjunto de experiências e memórias vividas, e isso tudo traz-nos sempre um conjunto do património, seja ele natural, seja ele arquitetónico, seja de qualquer património. Há sempre histórias que nos fazem lembrar os nossos antepassados, que são no fundo a nossa identidade da freguesia. Somos de Alcaneda porque residimos aqui, mas também porque fizemos parte deste património que simplesmente está abandonado, que está degradado, que está descuidado e que espero que seja por muito pouco tempo. Estou-me a lembrar da forca, estou-me a lembrar dos vários fontanários, das pontes romanas, de Alcaneda e Viegas. Estou-me a lembrar dos açudes, das azanhas, dos moinhos. Também um dos pontos que vamos debater que temos reparado é a falta de alojamento em Alcaneda. As pessoas não conseguem, não têm onde pernoitar. É estranho porque a freguesia oferece boas condições, a freguesia é lindíssima, mas não há um alojamento para que essas pessoas possam pernoitar. Luís, é muito comum ouvirmos em muitos presidentes de junta de uma qualquer freguesia dizerem com alguma regularidade que não podem fazer mais porque determinado assunto não é da competência da junta de freguesia. Se o Luís Vieira vencer estas eleições autárquicas, pode de alguma forma prometer aos cidadãos empenho e trabalho, mesmo que isso não esteja na competência da junta de freguesia? Sim, claro. E vou dar um exemplo muito concreto de facto isso é possível. Estou-me a lembrar do movimento cívico da Estrada Regional 361 que foi interessado, que batalhou, que foi persistente, que conseguiu de facto levar avante no que se tinha proposto. Isso é um exemplo de que um presidente de junta consegue sempre, desde que tenha vontade, desde que se interesse, desde que queira mesmo fazer as coisas em prol da freguesia, em prol da população. Luís, 3 boas razões para a população votar CDS-PP no próximo dia 29 de setembro. A primeira, pela juventude, pela paixão por Alcaneda, por ser alcanedense, por querer continuar aqui a residir, por querer criar aqui as minhas filhas, por querer que Alcaneda desenvolva para que podemos ser mais felizes aqui em Alcaneda, porque tenho uma lista feita de homens, de mulheres, em que conseguimos conciliar a juventude com a sua energia, com a sua reverência, com a sua vontade, conseguimos conciliar isso com a experiência, com toda a experiência vivida pelos menos jovens. Esse é das razões que pode levar a votar na nossa lista. É importante que o CDS esteja na junta, é importante que ganhamos a junta. O CDS nunca, em momento nenhum, teve culpa de Alcaneda de ser sempre o último a ter a água, a ter o saneamento básico, a ter bons acessos. Nunca não foi o CDS que teve a culpa de isso ficar para trás, do descuido
do PS e do PS e o PSD que nos têm governado nestes últimos anos. E apelo ao voto útil para que não tenhamos aquelas pessoas na Assembleia de Freguesia que estão a preencher o lugar de pessoas criativas, críticas, com vontade, com ideias válidas e que não têm assento, e essas pessoas estão ali, aquelas cadeiras estão preenchidas com conhece-menos. Muito obrigado, pois. Obrigado.